De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. A gente vê uma pauta como essa sobre o estresse crônico e os seus efeitos. A gente vai falar, claro, sobre esses efeitos, mas eu gostaria que você me conceituasse, assim, para definir isso para o pessoal de casa, sobre esse estresse crônico, o que ele é. Bom, primeira coisa, né? Será que a gente vai ter público aqui de pessoas estressadas para ouvir isso, né? Imagina quantas pessoas. Imagina. Não, na verdade não tem. A gente só está levando esse tipo de assunto porque é um assunto que hoje nem existe. Nem tem, né? Não Estresse tem. aí nesse mundo aí. Mas enfim, o estresse ele é uma resposta à pressão emocional que por um determinado período da nossa vida, né? As pessoas vão percebendo que elas não têm o controle, têm pouco controle ou nenhum controle sobre a própria vida, sobre o corpo, né? O estresse em si, ele faz parte também do nosso dia a dia e precisamos, é salutar. Sim. É aquela descarga lá de cortisol que você já fica alerta, isso é importante, nos protege. Exatamente. Agora, esse estresse crônico é quando nós já não temos mais o domínio e ele é reticente. Exatamente. Então, você disse uma coisa que a gente vai estar falando aqui o tempo todo, né? Essa descarga de cortisol. Ele trabalha é como se fosse uma resposta do nosso sistema endócrino que vai realmente resultar em vários efeitos, né? Tudo gira em torno dessa liberação desse cortisol, o tanto que ele influencia, que nós vamos estar falando aí, cada tópico dos efeitos. Especialmente, por exemplo, no funcionamento cerebral da gente, aprendizados, cognitivo, tudo isso aí já também determina, sim, né? Sim. Ele diminui, né? Esse hormônio, ele é responsável pela diminuição do aprendizado, da memória, da nossa atenção, da nossa concentração. Estudos, né, feitos com pessoas que tiveram estresse pós-traumático, eles demonstram que o hipocampo, né, que é o centro da nossa memória, ele diminui em até 8%. Então, esse hormônio, ele é muito importante. Eu falo que é o hormônio do estresse mesmo. Sim. Então, ele é ativado por essa agitação, esse desequilíbrio que existe no nosso corpo e na nossa vida, né? As questões externas. E se essa agitação, esse hipocampo, ele diminui, tem aí essa aceleração, também afeta a questão cardíaca, né? O coração também, ele paga esse preço, porque ele que vai ter que dar uma resposta que talvez não seria dele. Exatamente. Então, por exemplo, já na questão do coração, né? Os estudos também comprovam que aumenta muito o risco de ataques cardíacos também com pessoas mais estressadas. Olha só, ontem nós tivemos, infelizmente, no nosso noticiário aí, mais um dado, mais uma estatística triste de um policial que foi assassinado, não é? Na frente da namorada, inclusive, e a mãe, quando foi ali, reconheceu o corpo do filho, cara novo, 20 e poucos anos, gente. Uma barbaridade, um negócio, assim, hediondo. A mãe viu, por causa dessa resposta ali, ela sofreu um infarto, morreu. Então, olha só, imagina a descarga de adrenalina, né, que teve no organismo dela. Então, o que acontece? Esse cortisol no corpo, ele aumenta os batimentos cardíacos, ele aumenta a pressão arterial. E se a gente for pensar, até os riscos do AVC, né, do acidente vascular cerebral, ele também pode ser causados pelo estresse, exatamente. A questão imunológica também, então, naturalmente afeta. Sim. A gente pode observar, eu acredito que isso qualquer pessoa já tenha percebido, quando num determinado momento da vida ela está numa fase mais estressada, mais sensibilizada, geralmente vem as doenças aí, desde doenças simples até as doenças crônicas mesmo, desde uma simples gripe, né, um resfriado, uma amigdalite, herpes recorrente, você pode observar que geralmente vem num determinado momento da vida onde as pessoas estão mais fragilizadas, mais sensibilizadas. E essas doenças ainda que
tem os vírus aí, elas são psicossomáticas. Somatizamos isso por causa dos estresses, do momento estressor ali que a gente está vivendo, né? Serginho, tem uma linha de defensores, né, de estudiosos que defendem que primeiro a mente adoece e depois é o corpo, né? Então, realmente são os efeitos mesmo. Aquele provérbio, mente sã, corpo são. Né? Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.